Olá a todos! A intenção desta videoaula dar uma noção, um entendimento de como se calculam as correntes de curtos-circuitos em sistemas industriais. Essas correntes são importantíssimas, tanto no momento do dimensionamento de condutores, como das proteções. Afinal de contas, não basta um disjuntor cair quando acontece um curto-circuito, é necessário que ele interrompa este curto-circuito. Uma das características importantíssimas de dimensionamento de disjuntores é a capacidade de interrupção de curto-circuito. Aqui eu tenho um exemplo do bom João Mamed Filho, o exemplo da edição nova 5.3, e aqui nós temos um passo a passo. Nós temos uma instalação com uma entrada de 13.8 e a saída de 380. A concessionária nos forneceu, no ponto aqui de entrega da energia, a impedância de sequência positiva em PU e a impedância de sequência zero. A negativa é igual à positiva, então não há com que se estressar com isso. Agora, em que tensão? Em tensão, obviamente, na tensão 13.8, que é a tensão de alimentação. E em qual potência? Bom, em sistemas de potência, sempre a potência base é 100 MVA. E é esta que nós vamos utilizar para fazer todos os cálculos subsequentes em PU. Bom, se essa é a potência base, esta é a tensão, a partir daí eu calculo impedância e corrente base. Tudo que está em preto aqui somente são dados calculados, e o que tem esse fundo laranja claro são dados informados. Qual que é a corrente de curto, então, no ponto de entrega de energia? Muito bem, temos a corrente de sequência positiva, ou corrente simétrica, que nós calculamos aqui abaixo. O que ela é, se não é 1 PU dividido pela impedância? Aí eu tenho a corrente em PU, contudo eu quero ela em amperes, então eu multiplico ela pela corrente base. A corrente base que eu calculei aqui em cima, com essa potência base e essa tensão base. Muito bem, então eu tenho um pouco menos do que 10 kA de corrente de curto-circuito no ponto de entrada, lá na alta tensão. Eu tenho que calcular também a corrente de sequência zero. Tenho que me lembrar um pouquinho lá de sistemas de potência, onde a corrente de sequência zero, ela é o resultado da tensão de entrada pelo série das três impedâncias, de sequência positiva, negativa e zero. O série das três impedâncias é a impedância zero, mais duas vezes a positiva, uma vez que a positiva é igual a negativa. E é assim que eu calculo esta impedância série. É duas vezes essa azul, mais esta laranja. E a corrente de sequência zero, ou seja, o curto fase terra, que é a mesma coisa, é 1 dividido pelo módulo dessa impedância série, vezes a corrente base, vezes 3. Uma vez que esta corrente precisa ser multiplicada por 3, porque elas se somam no neutro e não se cancelam, uma vez que elas são correntes de sequência zero. Então, corrente de curto simétrica, corrente de curto fase terra. Isso no ponto de entrega. Só que depois do ponto de entrega, eu tenho mais uma impedância, que é o transformador. O transformador, o que eu consigo dos fabricantes é o seguinte: é potência nominal
impedância percentual, que já tem resistência e reatância, e não é difícil de conseguir as perdas no cobre. Eu consigo achar qual que é a resistência percentual, que ela tem tudo a ver com as perdas do cobre. Eu só divido essa aqui pela potência nominal, e aqui eu encontrei em PU a minha resistência. Se eu encontrei a resistência, eu acho a reatância com muita facilidade, porque esse é o quadrado igual a esse é o quadrado, mais esse aqui é o quadrado. Muito bem, tenho aqui a resistência e a reatância em PU, e agora eu tenho a impedância. Note que aqui a gente colocou até um J, né? Colocar esse J não é algo difícil, ele não é texto. Nós viemos aqui em formatar células, personalizado, aí você coloca como quer que apareça o positivo e como que apareça o negativo. Ele é o número mesmo, tanto que se eu fizer aqui, ó, igual a 100 vezes este daqui, ó, ele vai aparecer, ó, 5,38, que é o 39, alguma coisa. Além disso, nós usamos a função módulo aqui, ó, para calcular essa corrente, né? O que não esta daqui, né? Mas uma corrente de curto aqui embaixo, ó. Nós fizemos 1, que é a tensão em PU, dividido pelo módulo dessa impedância de sequência positiva, fez a corrente base. Esta função módulo, ela só tem porque nós adicionamos um complemento. Ela não existe aqui no Excel padrão, né? Nós vamos ter que vir aqui em arquivo, opções, suplementos do Excel, e eu vou deixar esse suplemento aqui para vocês fazerem download. Aqui basta você vir aqui em procurar, e aí você vai procurar lá na tua pastinha downloads por este suplemento aqui. A partir daí, números complexos vão começar a funcionar no Excel também. Bom, a corrente de curto simétrica até o transformador é a tensão de 1 PU dividido pela impedância até ali. E a impedância até ali é a impedância do transformador mais a impedância que a concessionária te forneceu. Da mesma maneira, eu tenho a impedância aqui de sequência positiva e negativa e aqui de sequência zero, que é o quê? Que é a impedância, se eu vim aqui no canto, ó, é a impedância sequência positiva mais negativa mais zero. Então é a zero mais 2 vezes a positiva. 2 vezes a positiva que está aqui, mais a impedância de sequência zero. Qual que é a impedância de sequência zero? É a soma dessas duas. É a soma dessas duas. É a impedância do transformador com a impedância de sequência zero que a concessionária te entregou. A impedância do transformador, seja de sequência positiva, negativa ou zero, ela é a mesma. No motor e no gerador não é assim. Em cabos ou em condutores também não é assim. Em condutores a de sequência positiva sempre é igual a de negativa, mas a sequência zero é totalmente diferente. Bom, e assim também nós calculamos as correntes de curto até o transformador, de sequência positiva ou simétrica, e a corrente de curto fase terra. Só que nós temos mais impedâncias, né? Chegou no trafo, agora tem uma impedância dos cabos que vão do trafo até o quadro geral de força ainda. Claro que elas dependem do comprimento, depende do número de condutores por fase e depende do condutor, né? Da bitola do condutor. Perceba aqui que eu não digito a bitola do condutor,
eu escolho. Como eu fiz isso? Porque eu tenho uma tabelinha aqui de condutores, com seção dos condutores, e eu vou escolher uma dessas seções aqui. Eu escolhendo determinada seção, automaticamente eu vou ter a resistência, reatância, seja de sequência positiva ou negativa, seja de sequência zero. Isso utilizando o PROC-V do Excel. Agora, como é que eu faço isso aqui? Não é nada difícil. Você vem aqui em dados, validação de dados, não aceite qualquer valor para a célula, venha em lista, a fonte dos dados, nós vamos escolher aqui os condutores. Pronto, agora aparece a lista aqui, ó. E o valor da célula é aquele que nós acabamos de selecionar. Bem legal isso, porque daí não tem como errar. E se eu quero eliminar esse cara daqui, eu tenho que vir em validação de dados, permitir qualquer valor. Agora sim já voltou a uma célula normal. Aí eu encontro com o PROC-V o valor da resistência por metro, reatância por metro, multiplico pelos metros, né? E aí divido pelo número de condutores e tenho essas resistências em ohms. Finalmente eu divido a resistência pela impedância base, aqui agora a impedância base é na baixa tensão já, e encontro a resistência e a reatância do circuito entre transformador e quadro geral de força em PU. Depois eu imagino que o meu quadro geral de força tenha barras de 5 metros, 2 barras por fase, aqui eu escolhi 2 barras por fase, e vou fazendo os mesmos cálculos para no fim calcular a corrente de curto-circuito e a corrente de curto fase terra, enfim, ambas são correntes de curto-circuito, mas esta é a corrente de curto simétrica, ou de sequência positiva e negativa, essa de sequência zero, até o fim da barra do quadro de força. A partir daí, eu vou ligar a um centro de controle de motores e deixo o desafio para vocês continuarem essa planilha. Daqui um tempinho também eu vou disponibilizá-la aqui no YouTube. Por enquanto, vocês podem baixar esta planilha e o complemento necessário para que ela funcione aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço a todos, qualquer dúvida é só perguntar aqui nos comentários e até breve.